Bem, o podcast Nova Cardiologia tem a honra e o privilégio de receber o jornalista e médico Luiz Fernando Corrêa. Luiz Fernando Corrêa, que representa uma voz potente na CBN, discutindo saúde e, obviamente, aproximando, né, aquilo que são os avanços da medicina e da saúde para os milhões de brasileiros que, obviamente, precisam dessas informações. E uma coisa que cada vez eu ouço mais são profissionais de saúde e médicos que ouvem você para justamente poder estar decodificando isso para o seu público, né, que são os pacientes. Luiz, como é que foi essa trajetória? Como é que você foi parar, né, no Sistema Globo, na rádio e televisão? E, obviamente, você que tem uma carreira médica e de gestor de sucesso. Conta pra gente. O que aconteceu foi que minha esposa, que é jornalista, a gente queria fazer um produto de saúde. Nasceu no rádio a oferta da CBN há 24 anos atrás de ter um boletim de saúde, que ela que fazia. Ela entrevistava colegas que eu identificava, ou seja, passei a fazer produção sem saber que era produção. E eu gravava, grampeando o telefone da minha casa em fita cassete a entrevista. Só que nosso filho nasceu 15 dias depois do programa entrar no ar. Por mais que a gente tivesse gravado assim uma quantidade de reserva, isso, enfim, acabou rapidamente. E aí o diretor falou, não, tem que tocar, o barco tem que continuar, o programa está no ar, tem patrocínio, bota o Luiz Fernando para falar. Só que eu falei, olha, eu não sei entrevistar ninguém, gente. Eu sei fazer o que eu faço no consultório. Eu leio o artigo científico e explico para o paciente o que está acontecendo, porque aquilo é relevante para ele. Então foi assim que nasceu o Saúde em Foco, a gente está no ar... Esse agora já é o nosso 24º ano no ar, todos os dias na CBN. Quer dizer, eu fazendo. E a partir daí, por ser um cara muito chato e muito curioso, eu comecei a fuçar e era obrigado a... Imagina, para achar um tema por dia, cara, todo dia, o ano inteiro, né, tem que ter assunto. E eu comecei a vasculhar em todas as revistas de todas as especialidades o que estava saindo de mais novo. E a partir disso eu passei, por exemplo, a acompanhar congressos científicos, principalmente no exterior, inicialmente os da minha área, onde tinham coisas novas para trazer. Depois eu passei a acompanhar congressos, inclusive, de áreas diferentes da minha. E isso foi evoluindo e depois passou por questões muito pontuais, assim. Passei a ter muito jornalista como paciente e acabou que em 2007 eu comecei a levar o conteúdo para o G1, por uma coisa assim, por intercorrência mesmo. E em 2009 eu fui chamado para participar do Estúdio I, que tinha acabado de ser lançado pela Globo News, foi logo no início. Eu fui um dos primeiro grupo do Estúdio I. Tive a honra de participar lá durante mais de 10 anos. E depois, quando houve a renovação do RJTV, que é o jornal local aqui do Rio, o diretor regional me chamou para participar do projeto também. E assim, foi assim que eu fui parar na TV, cara. Entendeu? E eu acho que isso realmente é uma oportunidade que a gente precisa que mais gente tenha. É muito interessante essa trilha, né? Que, obviamente, acabou se tornando uma atividade profissional. Não é? E hoje a gente aprende muito com as enfermeiras, sabe, Luiz? E o ambiente universitário faz com que a gente passe a entender sobre letramento e literacia em saúde. Recentemente eu estava vendo o programa de letramento e literacia em saúde de Portugal para 10 anos. E a gente ainda tem muita dificuldade de entender, e muitas das vezes os profissionais de saúde querem fazer uma cartilha, o médico às vezes escreve, entrega para o paciente, e obviamente tem uma ciência da comunicação. Eu queria que você falasse para a gente como essa ciência, né, que você obviamente deve ter tido a necessidade de estudar isso, né, porque uma coisa é você comunicar e falar, dar uma entrevista médica, outra coisa é você se tornar um profissional que diariamente leva uma mensagem que deve gerar uma mudança de comportamento na população e com isso com muita responsabilização e também de uma linguagem bastante apropriada e de uma forma certa. Como é que foi a sua transformação nesse novo profissional? Então, a questão da linguagem, eu atribuo aos meus mestres formadores, né? Eu sou clínico de formação, tive a
grata sorte de ter 2 grandes mentores na minha vida. Um na clínica médica na faculdade, doutor Antônio Fernando, e depois o Carlos Alberto, como clínico atuante na clínica, no dia a dia, já atendendo pacientes privados. Professor Carlos Alberto. Professor Ferreira da Costa. Ferreira da Costa. Era meu chefe no CTI no Andaraí, e aí me convidou para ser assistente dele, e o Antônio Fernando era meu chefe de enfermaria, naquele grupo de pacientes, de colegas da enfermaria. E com eles eu aprendi a ser médico. E uma coisa que eu aprendi com os dois era muito simples, Evandro. Você vai explicar para o paciente o que está acontecendo com ele, pensa na sua vozinha, pensa na sua tia, pensa na funcionária da sua casa, no cara, a pessoa mais simples que você conhece. Porque é o seguinte, se você não for capaz de explicar para essa pessoa o que está acontecendo com o doente, a culpa não é dela, não, a culpa é tua. Eu acho que a gente, como médico, tinha que ter... A gente tem muito medo de falar. A gente tem medo de falar e, olha, o medo não é dos pacientes. Sabe quem que a gente tem medo? Dos colegas. O médico fala difícil na televisão, não é porque ele está com medo que a pessoa entenda errado, não. Ele está com medo de falar alguma coisa e o colega dele zoar ele no dia seguinte, cara, no hospital. Pô, falou bobagem na TV, hein, cara? Pô, que mancada que você deu, hein? Então ele fala o mais difícil possível para não correr risco. E também a falta de treinamento. Não, né? aí isso acontece por isso. Isso é outro departamento que a gente tem que mudar. Como é que você foi treinado para avançar em relação a isso? Olha, eu fui treinado dentro de casa, eu tenho uma jornalista em casa, então foi meio no chicote mesmo, entendeu? Quando eu falava bobagem... Personal training. Personal training. Mas eu passei depois de um tempo, até pela prática de estar dos dois lados da bancada, né, dos dois lados da trincheira, eu passei a treinar colegas, a dar media training, Sim. por ter aprendido na marra, cara. É tomar bronca do diretor da TV, tomar bronca da mulher em casa, tomar bronca do cara do rádio, porque... E é o seguinte, uma coisa que eu aprendi que tem que ficar aqui para quem for gestor, estiver nos ouvindo. Se você tem uma empresa, seja qual for, especialmente na área da saúde, só pode dar entrevista quem tiver feito media training. Isso, quem teve a primeira mudança, quem fez a primeira mudança radical nesse aspecto no Rio de Janeiro foi o INCA. Sim. O INCA falou o seguinte, olha, em determinado momento só pode dar entrevista quem fez media training. Porque, olha, entrevista pode ser uma coisa muito legal, claro. Pode ser, mas entrevista, como eu aprendi com o Heródoto Barbeiro, estudando com ele, foi o seguinte, a minha definição do Heródoto é que entrevista é uma luta de sumô. Aqueles caras pequenininhos, né? A luta de sumô, qual é o objetivo? O cara quer jogar o oponente para fora daquele círculo. O que é esse círculo? É a tua área de conforto. Na hora que você for ser entrevistado, se for uma entrevista vera, uma entrevista que o cara quer te pegar em alguma coisa que aconteceu no teu hospital, ele quer te pegar em alguma coisa que parece que está errada, principalmente, ele vai te jogar para fora da área de conforto. Ele não vai conversar com você na parte boa. Ele quer que você fique desconfortável. Então você tem que aprender a negociar esse jogo, jogar esse jogo direito. E isso é simples. Tem técnica para isso que você ensina para os profissionais. Então hashtag fica a dica. Não deixa ninguém da tua empresa dar entrevista se ele não fez media training, cara. A chance de dar errado é muito grande. Ou seja, você teve uma escola, né, que é a Escola Globo de Jornalismo, né? Te cobrando, te ensinando, e em casa também, uma personal training. Quer dizer, ou seja, não foi simplesmente um dom só. E foi tem uma... Sim, isso é só para uma coisa. Eu tive uma grande oportunidade. Em 2006, eu estava no 5º ano fazendo o Saúde em Foco, o NIH nos Estados Unidos abriu um curso, que era Medicine in the Media. E o que é o tal do NIH? O NIH é o Sistema Nacional de Saúde. É o cara que paga as contas de tudo nos Estados Unidos de saúde. Serve para tudo. Né? Toma conta de hospital, toma conta de pesquisa. E nesse ano, o NIH, que é esse grande órgão, que mutatis mutandis, parecido com o nosso Ministério da Saúde em grande aspecto, decidiu que alguém tinha que ensinar os caras da mídia a entender medicina. Sim. Então abriu um curso, uma seleção, eu apliquei, que eu estava fuçando na internet. A gente foi para a Universidade de Dartmouth, em New Hampshire, nas férias de verão da universidade. Eles ocuparam um espaço lá. E a gente passou 10 dias estudando. Estudando o quê? Só tinha jornalista. Era para jornalistas o curso. Era a primeira turma, então tinha uns caras bastante graduados na turma até, chefes de departamento da ABC, da CNN, enfim, estavam todos lá. E a gente passou uma semana estudando, sabe o quê? Estatística, medicina baseada em evidência,
o que que é o quê, trabalho científico, como é que eu separo um do outro, qual a importância de discutir certos temas, a responsabilidade de quem está na mídia falando de saúde. Ou seja, o Departamento de Saúde americano, em 2006, já evidenciou que quem fala de saúde tem que saber falar de saúde. E para falar de saúde, o cara tem que saber ler um trabalho científico. Tá certo que a grande maioria dos médicos não sabe. O que é pior. E aí, quando as duas partes que não sabem o que estão fazendo, o que estão falando, se encontram, a chance de dar errado é enorme. E é o que a gente vê hoje, infelizmente. Citação. Ah, isso saiu na revista científica. Peraí, qual revista foi essa? O cara não sabe fazer essa pergunta. Ele não sabe comparar uma coisa com a outra. Então você identifica que não só os profissionais de saúde, não é? Mas também os profissionais da área da comunicação têm hoje um grande desafio pelo crescimento que está hoje a velocidade da medicina. Não é? Quer dizer, uma coisa é a medicina, outra é aquilo que é o avanço de cada uma das profissões ligadas à área da saúde. Uma outra coisa é o ecossistema da saúde, a formação do profissional, os aspectos econômicos, regulatórios. Não é? Então isso virou uma grande complexidade para esse profissional que leva essa informação. Não é? Que normalmente no passado ele ligava para alguém que ele confiava para poder saber se aquela notícia ou tinha alguma coisa nova para ele. E agora ele é protagonista. Ele justamente busca e garimpa essa informação, já que a necessidade diária, não é, de ter informação é muito grande. Não é? Então, desde problemas simples, não é, como manter a sua saúde, até problemas éticos e bioéticos, não é? A morte, a reprodução assistida, a vacinação. Então, eu queria que você falasse um pouco para a gente, Luiz, qual é hoje a sua principal desafio como médico e jornalista no contexto contemporâneo da saúde brasileira? Olha, eu acho que o grande desafio é, no dia a dia, continuar fazendo essa identificação. Primeiro, o que é relevante? Porque a gente vê muito, infelizmente, a gente ainda vê muito na mídia aquela coisa do... É uma característica do jornalista. Né? Quando você estuda no jornalismo, você aprende que o importante é o que é novo, o que é diferente, o que ninguém viu, e isso chama a atenção de todo mundo. Isso é natural. Cara, todo mundo gosta de uma fofoca. E a notícia é uma fofoca trabalhada. Né? Vamos entender isso. Você sabe de uma coisa que ninguém sabe, você vai contar para ela. É uma fofoca. Só que é bem trabalhado, vira notícia. Só que, volto àquele ponto. Quem faz esse tipo de notícia, ou seja, quem faz notícia de saúde, deveria estar preparado para isso, e não está. E da mesma forma, esse jornalista vai consultar uma fonte, ou seja, alguém que vai explicar para ele aquele tema, que não sabe explicar de volta o assunto. A gente é treinado, como médico, a falar em congresso, Evandro. Onde eu falo bonito, falo difícil, falo complicado, meus colegas entendem, e eu falo assim para não correr risco. Volto a dizer que esse é o grande problema. Na hora que eu vou falar para uma pessoa que não é do meu meio, eu tenho duas opções. Ou eu simplifico, exemplifico e corro risco. Ou eu falo complicado e não corro risco. É isso que a gente vê no dia a dia. Infelizmente, um profissional de saúde, seja de que área for, que na hora que ele tem que explicar alguma coisa para a sociedade, ele parte para o jargão, ou seja, mantenha o seu discurso complicado para não correr nenhum risco, para não falar bobagem. Mas também não explica, isso não ajuda. Ou então ele fica travado porque é muito complicado. Bicho, fazer analogia, fazer exemplo, fazer simplificação, e pior de conta quando é ao vivo, né? É mais complicado ainda. É difícil, dá medo, até hoje. Tô nessa brincadeira há 24 anos fazendo isso todo dia, e eu tenho medo de simplificar demais. Eu tenho medo de errar. Eu tenho medo de... Agora, depois de um certo tempo, você sabe até onde você pode ir, você, né, começa a medir algumas coisas. Mas tem que treinar, cara. Isso aí. E muito. Não é pouco, não. Volto a dizer... Você treina?
Treino no dia a dia, na prática, né? Comigo mesmo, com a minha cabeça. E você revê aquilo que você fala, sua esposa... Tomo bronca ainda, tomo. Claro. Dos seus editores, né? Da área jornalística. Eu tenho a grande... Hoje em dia eu tenho eu tive a grande felicidade de trabalhar na CBN, sim, desde o início, né? De 24 anos, com uma liberdade enorme. Uhum. Até porque eu falo de uma coisa que eles não são capazes de avaliar também. Isso é uma coisa complexa. Não fica, né? Ele vai dizer, olha, como é que eu vou saber se o Luiz Fernando falou bobagem? Não tem como. Né? Mas, na prática, lógico, se eu cometer algum deslize ético, se eu cometer algum deslize de comunicação pessoal ou até mesmo política, eu posso correr risco de tomar uma bronca, um puxão de orelha. Claro. Enfim, não tenho nunca tive esse tipo de restrição. Perfeito. Nenhum dos canais que eu trabalhei, graças a Deus. Eu acho que esse é um ponto importante. Quer dizer, o jornalismo científico, né, tem um papel fundamental para a saúde da população. Não só nas pandemias, né, mas no dia a dia. Né? E se tornou uma parte importante na vida do brasileiro. E muitas das vezes as pessoas, né, e o papel da nova cardiologia também está falando sobre esse tópico, né, que volta a ser letramento, literacia, educação, o paciente protagonista. Né? E tem uma coisa que acho que a população e muitas das vezes o profissional de saúde não conhece, e às vezes está lá embutido na revista, né, semanal ou no jornal, que é publicidade. E? O que é a diferença, né, de uma informação jornalística de uma publicidade? Que às vezes vem lá e obviamente tem uma dificuldade do indivíduo entender a diferença, principalmente quando não tem treinamento. Nem o leigo no Brasil tem esse treinamento, e muitas das vezes eu percebo que nós, profissionais de saúde, também não temos. Você pode explicar qual é a diferença para a gente? Bom, eticamente falando, sim, esse produto passou a ser um produto de marketing, sim, tem que ser completamente identificado. Sim. Infelizmente não o é, muitas vezes. Quer dizer, quando alguém vai fazer uma propaganda paga... O mesmo quando você resolve, por exemplo, por que você tem uma página de jornal falando de vaping a favor? O que é vaping? Esse dispositivo eletrônico de fumar ou cigarro, sim, eletrônico. Apareceu isso muito e tem aparecido. Aparece nas mídias sociais do seu telefone. Aquilo é o chamado, isso tem um nome em marketing, que é o branded content, ou seja, é o conteúdo de marca. Aquela marca pagou para aquilo ser produzido, parecendo que é uma reportagem, sim, parecendo que é uma matéria igual às outras, só que não é. Não é por quê? Porque ela não tem a isenção. Ela tem o objetivo de mostrar aquilo daquele jeito. Aquilo foi pago para aparecer. É um anúncio disfarçado. Porque sim, o pessoal do marketing descobriu o seguinte, Evandro. Anúncio, todo mundo sabe. Sim. Você identifica quando é um anúncio, né? Um advertisement, um anúncio mesmo. Se botar um anúncio na sua frente, você vai ver, não interessa onde for. No seu telefone, no computador, durante a novela. Agora, na hora que na novela você começa a ter o personagem usando, olha, o café Pilão, pô, bom esse café, né, cara? Você me fez pra mim. Você não falou a marca, mas a pessoa botou lá o café Pilão pra fazer, né? Não tô fazendo o clube deles não, mas, enfim, até podia, mas não fiz. A pessoa usou o café, a Pilão pagou para aquele café entrar na novela. Sim. Descobriram, cara, isso é jogo. Vamos fazer isso no resto. Então você tem página de jornal que deveria ser mais bem identificada, com certeza, mas às vezes tem só uma pequena bordazinha e lá em cima uma chamadinha muito pequenininha, conteúdo publicitário. Só que você não vê aquilo, você vê o que está escrito e acha que é uma outra matéria igual à página do lado. Isso é muito ruim. Isso acontece muito em mídias sociais. E na televisão, infelizmente, é mais difícil, mas acontece. Principalmente quando essa televisão está mais na internet do que na TV aberta, né? Como algumas estão por aí. Então isso é muito ruim, é muito perigoso. Isso é uma coisa importante, né? Porque a gente sabe que desde suplemento, medicamento para hormônios e uma série de coisas são levadas ao público leigo, né? E às vezes por autoridades, né? Profissionais de saúde. E às vezes aquilo
é simplesmente uma publicidade, não é? Sem ter o mesmo peso de uma informação jornalística, não é? Porque é uma informação científica que hoje é publicada, não é, na mídia, não é, tem, obviamente, uma responsabilização técnica pelo profissional que está ali falando sobre aquilo, não é? E tem muito rigor, né? Quando os órgãos os órgãos que levam a informação ao leitor, né? E você chamou a atenção ali, conversando comigo, sobre o vácuo e a importância das sociedades médicas e as sociedades, aquelas que são responsáveis pela levar informação de qualidade, seja a universidade, seja o Instituto Nacional, aqui no caso de cardiologia, seja o Ministério da Saúde. Quer dizer, existe hoje uma necessidade crescente dessas instituições frente ao crescimento das novidades e o interesse da população, não é, de poder ter canais organizados. Fala um pouco para mim sobre isso. Como eu te falei antes, por conta da força da gravidade, sim, na superfície da Terra o vácuo não existe. Sim. Só fora da Terra, né? É por causa da força da gravidade. Isso acontece na comunicação. Você falou, alguém vai lá com credibilidade e fala alguma coisa. Apresenta um produto, vende uma ideia, vende um procedimento. E quem deu essa credibilidade para essa pessoa? Ninguém. Por quê? Por outro lado, se ao mesmo tempo que o colega vende um produto que não é ético, vende um procedimento proibido pela Anvisa, vende a ideia de uma coisa que não pode ser apresentada, de um jeito que não deve ser usado, quem tem a credibilidade para dizer que aquilo está errado não diz. Você não vê a Sociedade Médica de Especialidade se pronunciando de maneira clara. E por que isso acontece na mídia? Por quê? Por exemplo, a gente vê o embate do tal do chip da beleza. Já ouviu falar de chip da beleza? Sim. Tem uma galera ganhando dinheiro para burro com isso. Sim. Vendendo essa ideia. Aí as sociedades médicas reagem da maneira mais tradicional possível. Fazem notas de repúdio, fazem moções, a Anvisa se pronuncia. Só que, cara, essas entidades não têm estruturas de comunicação, algumas têm, poucas, na verdade, né? Até nessa história do chip da beleza, a de endocrinologia tem uma estrutura de comunicação muito boa, mas em outros casos você não vê a mesma resposta. E é o seguinte, se um jornalista for repercutir esse assunto, se você não tiver essa estrutura de comunicação, como é que ele vai responder? Ele tem muito pouco tempo para produzir a matéria, ele tem que saber aonde vai procurar a informação correta e científica. Se a sociedade médica tiver uma boa estrutura de comunicação, isso está resolvido. Se não tiver, não está. No caso do chip da beleza, tem. Você vai ver toda hora tem uma resposta de volta da sociedade endócrina, muito bem dada, porque está tudo pronto para isso, está bem organizado. Agora, infelizmente, cara, se eu ligar para se for um assunto que aconteceu, por exemplo, essa coisa da síndrome vasovagal. Se eu sou um repórter e quero explicar para o público o que aconteceu com a menina, eu vou ter que ligar para um cardiologista. Sim. Você acha que se eu ligar agora para a SBC, alguém vai me dizer quem é um cardiologista que vai falar sobre isso em 10 minutos? Muito pouco provável. Se eu ligar para o Instituto Nacional de Cardiologia e pedir, eu quero um cardiologista para falar sobre síndrome vasovagal, o que aconteceu, quer dizer, não vou saber o nome, né? Começa por aí. Aquela coisa que aconteceu com a menina do BBB, cara, se eu não tiver uma estrutura de comunicação do outro lado pronta para entender o que eu estou perguntando e não tiver na mão um especialista para me entregar com a resposta, o que vai acontecer? Eu vou ligar para qualquer um, bicho. Eu acho que esse é um ponto importante, né? O seu retorno ao Brasil é algo assim muito bom para a gente. Não é? Obrigado. Porque você traz pontos assim fundamentais para o nosso dia a dia. Né? Porque a gente preservar a saúde brasileira, combater fake news. Né? Fake news aqui é desinformação. Evitar que as pessoas, muitas das vezes, ficam submetidas a procedimentos, né, sem pessoas habilitadas. A gente teve recentemente jovens sendo
não é? Recebendo tipos de tratamento estético sem pessoas qualificadas, não é? Ainda é possível no Brasil alguém se passar por médico, não é? E aí é a coisa importante do capítulo que você vai depois aqui no podcast também está falando sobre gestão, né? Como é importante a gente controlar isso, né? O papel da gestão para que as pessoas não habilitadas poderem estar fazendo isso. Então a gente tem essa mudança, não é? Importante, né, Luiz? A imprensa de estar preparando o indivíduo para começar a ser crítico, ter pensamento crítico, que nem tudo aquilo que chega para ele como informação é uma coisa verdadeira, né? E mesmo sendo médico, a gente não está autorizado para falar sobre tudo, né? É isso. Acho que essa é uma visão. Eu queria que você terminasse falando isso. Eu acho que isso é um ponto importante. Essa frase foi muito repetida na pandemia: médico não é cientista, né? E é verdade. Não é porque eu sou médico que eu posso falar de coisas que eu não faço, que eu não domino, que eu não estudei para poder criticar ou para poder comentar. Se eu não tiver essa qualificação, eu tenho que colocar esse limite sempre. Isso é uma régua. É uma régua pessoal. Esse é que é o problema. É uma régua ética. Você tem que colocar isso na sua tem que estar isso na formação muito bem marcada na escola, para você não ultrapassar esse limite desde a escola de medicina, e depois na vida você também seguir isso. E também o leigo também, frente àquela informação, ele buscar mais do que uma fonte. Sim. E buscar esses órgãos, né? E provocar esses órgãos também, que você chamou a atenção, né? Então, se aparece um novo tratamento para infarto, ou um novo remédio para infarto, ou um novo teste para infarto, não é? E se eu estou muito preocupado com aquilo, se aquilo, eu devo provocar as sociedades médicas sobre aquele teste, a Sociedade de Patologia, a Sociedade de Cardiologia, não é? O Ministério da Saúde e, obviamente, o Instituto Nacional de Cardiologia, se eu tiver, e usar esses canais de comunicação, buscar confrontar isso, né? Eu já acho que todas esses players, essas partes, têm que estar atentas ao que está acontecendo e já colocar isso. Dizer assim, olha, quem fala disso sou eu. Sim. Quem pode falar de infarto sou eu. Sim. Quem vai falar de tratamento de aterosclerose sou eu, cardiologista. Quem vai falar de exame sou eu, que sou patologista. Porque senão vai aparecer o pilantra, Ivan. Desculpa falar o nome. Sim. O cara nasce nesse vácuo. Você não pode deixar esse espaço vazio. E estamos vivendo um mundo mais complicado. Porque além da linguagem tradicional de comunicação que a gente, enfim, usa no dia a dia, a mídia tradicional, a gente tem que passar a aprender a usar os outros canais. TikTok, o X, ou Twitter, o Threads, Instagram, Facebook, para as pessoas mais velhas funciona ainda. Cada uma dessas plataformas tem o seu jeito, a sua regra e o seu jeito de falar. Cara, a gente tem que saber falar em todas elas. Ou então ter alguém que saiba falar educado nesses temas por mim. Sociedade médica, autoridade do assunto. Eu acho que esse, por exemplo, é um dos cases para vacinação. Adoro o Zé Gotinha. Mas quem tem que falar de vacina agora é o MC da quebrada. É o cara que fala dentro da comunidade. É o cara que fala a língua deles, do jeito deles, daquele lugar, que vai ser diferente de outro lugar do Brasil. As campanhas têm que ser mais capilarizadas e completamente regionalizadas. Bem, eu tenho o tempo, obviamente, estamos completando. Vai ter novos espaços para nós estarmos juntos. Isso é sempre uma honra. Eu estou sempre à disposição, só falar. E fiquei muito feliz de a gente poder estar conversando com as pessoas. Acho que a mensagem muito clara que você trouxe aqui para a gente é a responsabilidade com a informação. E obviamente, né, por que o jornalista científico, e ainda mais sendo médico, né, tem uma responsabilidade dobrada, né? E, obviamente, a gente deseja muito sucesso para você no seu retorno ao Brasil e que seu programa com mais sucesso e a gente podendo estar colocando aqui, nós vamos linkar aí
o seu programa junto à nova cardiologia. Muito obrigado, Luiz. Obrigado a forte você. abraço.